Na dinastia Joseon da Coreia, o rei Lee Zhou era conhecido por ser excessivamente submisso à influência da dinastia Qing da China, o que causava inquietação entre os nobres. Seu filho, o jovem príncipe Li Yang, desejava libertar o país dessa dependência e, secretamente, começou a adquirir armas ocidentais sem o conhecimento do pai. No entanto, o plano foi descoberto por Kim Jong-un, um ministro corrupto que tinha grande influência sobre o rei. Ao ver seus subordinados serem torturados, Li Yang confessou sua traição ao pai, que ficou furioso. Como forma de penitência e para salvar seus aliados, o príncipe herdeiro tirou a própria vida. Após sua morte, Kim Jong-un localizou o navio com as armas, mas este navio também trouxe uma terrível praga, uma doença que transformava as pessoas em criaturas conhecidas como demônios da noite. Um soldado de Joseon, ao investigar o navio, foi mordido por um desses demônios e retornou à sua aldeia, Jamalpo, no dia seguinte, pálido e faminto. Naquela noite ele adoeceu, transformou-se em um demônio e atacou sua própria família. Sua esposa, ao descobrir a terrível cena, não teve tempo de escapar e a doença começou a se espalhar rapidamente pela vila. Para manter as relações com a dinastia Qing, o rei havia enviado seu segundo filho, o príncipe Li Chang, como refém à China por mais de uma década. Porém, após receber notícias devastadoras sobre a situação no reino, eles começam a serem atacados por uma legião de zumbis que descem das cabanas. Ferozes e bastante violentos vão para cima dos dois, mesmo habilidosos com suas espadas. Eles não têm chances de vencê-los. Li Chang foram resgatados por Park Oil-hyung, um antigo subordinado de Li Yang, e sua irmã, a arqueira Deaki. Liderados pelo monge Gil e Mambo, eles levaram Li Chang a um refúgio e explicaram sobre a praga dos demônios da noite. As vítimas mordidas gradualmente enlouquecem e começam a matar todos ao seu redor. No entanto, essas criaturas temem a luz e só saem à noite. A única maneira de matá-las é perfurando o coração ou cortando suas cabeças e queimando os corpos para que não possam ressuscitar. Park Oil-hyung e seus aliados começaram a pressionar Li Chang para que assumisse o trono como sucessor de seu irmão, acreditando que ele seria capaz de liderar o reino contra essa nova ameaça sobrenatural. Após muitos anos vivendo como refém na capital da dinastia Qing, na China, o príncipe Li Chang não tinha mais interesse em ser rei. Ele havia aceitado seu afastamento da linha de sucessão, e a única razão para seu retorno à Coreia foi para cumprir a última vontade de seu irmão, o príncipe herdeiro. Park Oil-hyung e seu grupo tentaram persuadir Li Chang a pedir ao rei que enviasse o exército para ajudar os aldeões de Jamalpo a combater os demônios da noite. Li Chang concordou em fazer o pedido ao rei, mas sem prometer nada além disso. Enquanto isso, o único sobrevivente do grupo enviado por Kim Jong-un para assassinar Li Chang retornou, relatando que havia cumprido sua missão, mas sem saber que havia sido mordido por um demônio da noite. Ao descobrir isso, Kim Jong-un o trancou no porão, sem hesitar em usá-lo para seus próprios planos. Com o objetivo de minar ainda mais a confiança do rei, Kim Jong-un manipulou uma das concubinas, So-young, para sussurrar mentiras no ouvido do monarca, levando-o a prender a esposa do falecido príncipe herdeiro, a princesa Kyung-bin, sem comida ou água. Kim, que já sabia sobre a doença dos demônios da noite, armou um plano para infectar So-young, trancando-a em um quarto com o assassino que havia se transformado em um demônio. Na manhã seguinte, durante uma audiência no tribunal, So-young, com veias negras surgindo sob a pele, caiu ao chão e na frente de todos, transformou-se completamente em um demônio da noite. Ela atacou o rei, mas foi contida por um dos guardas. Enquanto isso, Li Chang flertava com Deaki, sugerindo que ela o acompanhasse para a China, onde poderiam viver uma vida pacífica, longe dos demônios. Deaki, porém, desprezava o príncipe, acreditando que ele não tinha coragem ou mérito para ser o futuro rei de Joseon. Mesmo assim, Li Chang, ao perceber que poderia se aproximar mais dela, aceitou que Park Oil-hyung e seu grupo o acompanhassem até o palácio, com a condição de que, se ele conseguisse convencer o rei a ajudar, Deaki o seguiria para a China. Ao chegarem a Yangguajian, Li Chang foi recebido por seu antigo guarda-costas. Kim Jong-un, agora em uma posição de poder absoluto, ameaçou Li Chang, sugerindo que ele voltasse à China se quisesse sobreviver. Ele também revelou que o rei havia sido mordido por um demônio da noite, o que fez com que Li Chang percebesse que tanto a morte de seu irmão quanto o surto de demônios estavam ligados às maquinações de Kim. Naquela noite, a praga dos demônios da noite começou a se espalhar pelo palácio, enquanto o banquete para o emissário King ocorria nas florestas. Durante o evento, o rei, já transformado em um demônio, atacou uma das dançarinas, causando pânico entre os cortesãos. Vendo a oportunidade, Kim Jong-un cravou sua espada no coração do
rei, matando-o. Quando o príncipe Li Chang chegou ao local, viu Kim Jong-un ao lado do cadáver do rei, ostentando um olhar desafiador. O emissário Kim declarou que o ato de Kim Jong-un era uma traição, ameaçando levar o caso ao imperador. No entanto, Kim Jong-un, em tom calculado, declarou que o reino de Joseon havia caído e que ele agora estabelecia uma nova dinastia, livre da influência Qing. Ao mesmo tempo, os demônios da noite, atraídos pelo cheiro de sangue, começaram a invadir o local. Kim Jong-un rapidamente colocou em ação seu plano, usando armas adquiridas de um navio europeu para enfrentar as criaturas, enquanto ele e seus aliados corriam para se abrigar. Sabendo que Kim Jong-un havia sido mordido por um demônio da noite, seus aliados começaram a planejar uma rebelião. No entanto, Kim agiu rapidamente, sacando sua espada e matando todos os seus subordinados traidores. Para retardar a infecção, ele cortou a própria mão, vestiu o uniforme real e se autoproclamou o novo rei. Enquanto isso, após a morte de seu pai, Li Chang recuperou a compostura e decidiu agir. Ele lutou contra os demônios da noite para proteger a princesa Kyung Bin e liderou uma missão de resgate ao grupo de Park Oil-ryung, que estava preso. Durante o resgate, o grupo enfrentou um exército de demônios da noite e escapou por pouco. Do lado de fora, a guarda imperial lutava bravamente para impedir que os demônios escapassem do palácio e se espalhassem pelo reino. Com o amanhecer, os demônios se esconderam da luz solar, dando tempo a Li Chang e seus aliados para planejarem uma maneira de conter a situação. Li Chang inicialmente planejou evacuar os sobreviventes para a China, mas a princesa Kyung Bin, junto com os outros, insistiu em ficar e lutar. Convencido, Li Chang concordou com o plano de atrair os demônios da noite para o salão principal e, em seguida, explodi-lo para eliminá-los de uma vez por todas. O grupo então partiu para a residência do ministro em busca de pólvora e bombas. Durante a missão, Li Chang e Park Oil-ryung encontraram Kim Jong-un, agora parcialmente transformado em um demônio da noite, e seus seguidores. Apesar de numerosos golpes, Kim era imortal e forçou o grupo a recuar. Hak-Su, para proteger Li Chang, acabou capturado e morto por Kim. No salão principal, Mambo se sacrificou para salvar Kyung Bin e os outros, pedindo para morrer como humano nas mãos do monge, antes que ele mesmo se transformasse. Com a noite caindo novamente e os demônios da noite prestes a atacar, Park Oil-ryung, sabendo que havia sido mordido, decidiu ficar para trás e atrair os demônios enquanto acendia uma fogueira. Antes de sua morte iminente, ele disse a Li Chang que, embora o príncipe não quisesse ser rei, ele era o único que realmente ouvia e ajudava o povo de Joseon, fazendo dele o verdadeiro rei em seus olhos. Park Oil-ryung bateu os tambores, atraindo os demônios, e com suas últimas forças, acendeu a fogueira. No entanto, a chama foi rapidamente extinta pela chegada de Kim Jong-un, agora em uma forma grotesca, meio humano e meio demônio. Kim matou Park Oil-ryung e tomou o trono, cercado por uma horda de demônios da noite. Li Chang, percebendo a situação, garantiu a segurança de sua cunhada e seus aliados e decidiu voltar sozinho ao salão principal. Ele atravessou o caminho infestado de demônios e encontrou Park Oil-ryung em seus últimos momentos. Park Oil-ryung reiterou que o povo precisava de um rei, mas Li Chang ignorou o conselho e começou a bater os tambores, alertando os demônios para virem. Com uma espada em mãos, ele lutou ferozmente contra as criaturas, mas o fogo que ele tentava criar era rapidamente apagado pelos demônios. Kim Jong-un, sentado no trono, observava tudo calmamente, mas logo desceu para lutar com Li Chang. A batalha foi intensa, e Li Chang começou a mostrar sinais de exaustão. Enquanto isso, Deaki, esperando do lado de fora, não conseguia mais ficar parada. Ela subiu no telhado próximo e, com um arco em mãos, disparou uma flecha flamejante para ajudar Li Chang. A primeira flecha errou, mas a segunda, lançada com toda a sua força, atingiu o alvo com precisão. A flecha entrou no salão, incendiando um pilar, criando a oportunidade que Li Chang precisava. Rapidamente, ele usou a flecha flamejante para acender o fogo que consumiu os demônios da noite. Contudo, enquanto Li Chang tentava escapar pelo telhado, Kim Jong-un o alcançou, pronto para a batalha final. Os dois adversários correram para dentro do grande salão, onde começou a batalha final pela sobrevivência. Cada golpe de espada era rápido como um raio, enquanto Li Chang e Kim Jo-jun lutavam intensamente. Deaki, assistindo de longe, não pôde deixar de sentir uma ansiedade crescente, temendo pelo destino de Li Chang. No momento crucial, Kim conseguiu agarrar Li Chang pelo pescoço e começou a estrangulá-lo. Mas felizmente o fogo sob o salão finalmente se acendeu. Aproveitando a distração, Li Chang reuniu todas as suas forças e com um golpe fatal, esfaqueou Kim Jo-jun. Em um último esforço, ele empurrou Kim para o mar de chamas que se espalhava pelo salão, enquanto se agarrava às vigas do teto, vencendo por pouco. Logo após a batalha, as tropas de reforço chegaram ao local e rapidamente eliminaram os demônios remanescentes. Li Chang, ao ver o exército diante de si,
desatou a chorar. Naquele momento, ele compreendeu profundamente o verdadeiro significado de ser um rei. Ao contrário do que Park Oil-ryung havia dito, que se houvesse um rei, haveria um povo, Lee Chung percebeu que a verdade era o oposto. Se houvesse um povo, então haveria um rei. Mesmo que o país de Joseon estivesse à beira da ruína, ele agora entendia que a força e a determinação de seu povo eram a verdadeira esperança. O príncipe exilado, outrora arrogante e distante, foi inspirado pelo sacrifício e resiliência de seu povo, o que o levou a abandonar sua intenção de retornar ao conforto e à paz. Ele estava agora decidido a permanecer ao lado dos cidadãos de Joseon e ajudar a reconstruir o país. Na distante vila de Gemulpo, onde os pobres lutavam diariamente contra os demônios da noite, de repente, viram uma luz ao longe. O fogo iluminava o horizonte. Era o exército liderado por Lee Chung, marchando em direção à vila, cumprindo a promessa que ele havia feito: salvar seu povo e restaurar a paz em Joseon.